Lance embutido, vale a pena ou não? E como tudo na vida, eu vou te responder com depende. Antes de fazer a oferta do lance embutido, você precisa avaliar com muito cuidado. O lance embutido é uma ótima forma de você antecipar a sua contemplação, mas também, por outro lado, acaba encarecendo um pouco o custo da operação. Então, o que você tem que levar em consideração? Esse custo a mais que você vai pagar pela antecipação da contemplação vai valer a pena ou não? E neste vídeo eu vou te explicar o que é lance embutido, quando você deve utilizá-lo e quando você deve evitá-lo. Então acompanhe esse conteúdo que eu vou te ensinar tudo sobre esse tema. Primeiro ponto, lance embutido não é uma categoria de lance. Lance embutido é um termo utilizado para o recurso da própria carta, um percentual do próprio crédito que você pode utilizar para pagar o seu lance. O lance ele pode ser um lance fixo, um lance livre, um lance fidelidade. E o lance embutido é a nomenclatura utilizada para o percentual da carta que você vai utilizar para pagar essas modalidades de lance. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem é achar que o lance embutido é um lance. Na verdade, o nome lance embutido, ele acaba te direcionando ao erro. Tu pode chamar simplesmente de embutido. Então, sim, é mais correto chamá-lo dessa forma. Exemplificando através de números como funciona o lance embutido. Você faz uma carta de R$500 mil e você pode utilizar até 30% dela como lance na administradora que a gente trabalha. Em muitas pode utilizar até 50%. Então 500 mil, 30% seria R$150 mil. Esses R$150 mil se utilizados como lance, a tua carta deixa de valer 500 e passa a valer 350. E esse valor que tu utilizou como lance é descontado do teu saldo devedor. E por isso, o lance embutido ele deve ser analisado com muita calma e cautela. Afinal, você estará reduzindo um pouco o percentual da sua carta de crédito. Então, o que eu te recomendo sempre é, se for utilizar a estratégia do lance embutido, já implementar no teu planejamento no início, porque depois, na contemplação, você não tem como aumentar o crédito, somente diminuir. Então é muito importante que, se você quer 500 mil, você, na adesão ao consórcio, se você for utilizar a estratégia do lance embutido, já iniciar com uma carta de 714 pelo menos. Agora, sabendo como ele funciona, quando que o lance embutido faz sentido? E a resposta é sempre que possível. O lance embutido é uma ótima ferramenta para tu antecipar a contemplação, e ainda mais quando você faz isso com cautela e sem utilizar tanto percentual da carta, ele sempre vai te colocar muito à frente dos outros consorciados e, além disso, antecipar muito a tua etapa de contemplação. E por que eu disse para tomar cuidado com o percentual de lance embutido? Porque o lance no consórcio, ele sempre vai encarecer a operação. A forma mais barata de tu conseguir acesso ao crédito é o sorteio, depois os lances fixos e depois os lances livres. Porque mesmo você antecipando um valor através de um lance, a taxa sempre você vai pagar sobre o valor total. Então você está retirando menos valor líquido, mas a taxa permanece sobre o montante total, mesmo você tendo a redução do teu saldo devedor. Por isso que você tem que tomar cuidado na utilização do lance embutido. Eu recomendo utilizar no máximo 25 a 30% do valor do crédito como lance embutido. Mais do que isso, acaba encarecendo muito a operação. De 25 a 30% já é muito interessante e tu consegue antecipar o processo de contemplação, mas tu não encarece tanto a operação no final. Já com 50%, tu tá pagando a taxa dobrada. Então, toma cuidado. Na maior parte das vezes, o lance embutido, se utilizado com consciência, é uma ótima alternativa, mas muitas vezes pode tornar a operação mais cara do que um financiamento. Vou mostrar uma simulação na prática para vocês entenderem como ficaria uma simulação de 500 mil. Então olha só, uma carta de 500 mil,
A parcela inicial, meia parcela, seria R$ 1.397. Reparem num custo da operação. Quando eu falei que sorteio é a opção mais barata, é porque tu tem mais crédito líquido. Então, o custo efetivo total ele fica reduzido. Se for contemplado via sorteio, o custo efetivo mensal ficaria em 0,20. Agora reparem, se for contemplado através do lance fixo. No lance fixo seria um lance de 148 mil, que seria o lance embutido. Então a gente vai ofertar 148 mil de lance fixo, mas a gente vai utilizar 148 mil do embutido da carta do próprio crédito para pagar esse lance. Nesse caso, o crédito líquido ficaria em 351 e o custo efetivo da operação ficaria em 0,27 ao mês. E a parcela pós-contemplação ficaria em 225. Lembram que eu falei que tudo que tu oferta de lance já reduz no teu prazo ou na tua parcela? Nesse caso, a redução que a gente escolheu foi na parcela, então ela ficou menor. Agora vamos reparar no lance livre, que é o leilão. Quem oferta o maior valor leva. No lance livre, eu estou utilizando 30% da carta, que seria 150 mil do embutido, mais 145 mil em recursos próprios. E de crédito líquido eu estou resgatando 350. Como eu estou dando um lance de 295 mil, eu estou aumentando o custo da operação. Repara que o custo efetivo ficaria em 0,44, mas mesmo assim acaba sendo muito mais barato do que financiar, mas mais caro se a gente fosse comparar com o custo do lance fixo. Outro ponto muito importante, não adianta nada você saber que pode ofertar o lance embutido se você não oferta as modalidades de lance disponíveis no grupo. Tem muitas empresas como a nossa que faz essa gestão para o cliente de oferta de lance. Então todo mês, conforme alinhado com o cliente, a gente faz a oferta do lance fixo, lance fidelidade, o lance livre, mas não são todas as empresas que fazem isso. E se a tua corretora não faz esse trabalho, você mesmo tem que entrar todo mês e fazer essa oferta manualmente, senão não adianta nada. Você saber que tem 30%, 50% da carta para utilizar, mas se você não for para a prática e realizar as ofertas de lance corretas. Então, para resumir, o lance embutido é e pode ser para você uma ferramenta muito útil e que pode antecipar muito a tua contemplação. Mas existem alguns cuidados que você tem que ter. Cuidado para não encarecer demais a sua operação de crédito através do lance embutido. Afinal, o consórcio foi feito sim para ser uma alternativa de crédito mais barata do que um financiamento e qualquer outra modalidade. Não adianta você ter uma contemplação rápida, mas pagar a mesma coisa do que um financiamento, por exemplo. Por isso, se você quer entender como não cair em nenhuma cilada e ter uma consultoria totalmente especializada que vai te trazer ponto a ponto como trabalhar com consórcio, a Capitaliza pode te ajudar com isso. E se esse vídeo te ajudou, te convido a permanecer nesse canal, faça sua inscrição, curta esse vídeo, comenta, manda para aquele teu amigo que também está buscando entender mais sobre o tema consórcio, aquisição de patrimônio. Nos acompanhe também nas redes sociais e até mais!